Bem-vindos ao Bull&Bear. Ao longo desta hora começamos por olhar para a Brisa. A empresa está de saída da Bolsa, mas é uma saída que para já está a motivar uma guerra entre a CMVM e a Tagus. Da situação nacional vamos saltar para a crise europeia, uma crise que está novamente acentuada, agora com a ameaça de saída de Mário Monti, do governo italiano, e com o programa de recompra de dívida da Grécia, que também tem gerado alguma polémica no mercado. Por fim, olhamos para o que se passa nos Estados Unidos, onde o desemprego continua a cair e as perspectivas sobre a resolução do Fiscal Cliff estão a melhorar. Como sempre, contamos com a presença em estúdio de Diogo Teixeira, Diogo Serras Lopes e Nuno Serafim. Muito boa noite aos três, obrigado por estarem aqui. Olhemos então primeiro para a Brisa. A CMVM quer que a Tagus ofereça uma contrapartida pela saída de bolsa da empresa. O objetivo do regulador é proteger os acionistas minoritários, mas esta é uma decisão que não agrada à Tagus, que ameaça levar o caso para tribunal. Desde a entrega do pedido para a perda de qualidade de sociedade aberta da Brisa, que a CMVM e a Tagus travam uma batalha jurídica sobre a interpretação da legislação. A história começa quando a Tagus, formada pela aliança entre o Grupo Melo e o Fundo Arcos, toma conhecimento de um projeto de decisão da CMVM sobre a saída de bolsa da Brisa. Uma posição que não agradou aos oferentes, que ameaçam levar o regulador do mercado de capitais e respectivos membros do Conselho Diretivo a tribunal. Em causa está a exigência do pagamento de uma contrapartida financeira para retirar as ações de bolsa, em defesa dos pequenos acionistas que não venderam na OPA, algo que no código da CMVM parece não estar salvaguardado. No artigo 27 é definido que uma sociedade aberta pode perder essa qualidade quando o acionista passa de ter, em consequência da OPA, mais de 90% dos direitos de voto. É o caso da Brisa, onde após a OPA a Tagus ficou com 92,06%. A questão torna-se complexa quando os acionistas argumentam com o Código das Sociedades Comerciais, onde o artigo 490 diz que uma sociedade que tenha pelo menos 90% de outra pode, nos 6 meses seguintes, fazer uma oferta de aquisição das participações dos restantes sócios mediante uma contrapartida em dinheiro. Se não o fizer, cada sócio ou acionista pode, em qualquer altura, exigir por escrito que a sociedade dominante lhe faça, em prazo não inferior a 30 dias, uma oferta de aquisição das suas ações mediante contrapartida em dinheiro. A CMVM desmente que exista já um projeto de decisão e garante que o processo está a decorrer, não havendo ainda qualquer decisão, mas o Diário Económico apurou que a resposta da CMVM ao pedido da Tagus para a perda de qualidade da sociedade aberta da Brisa poderá estar longe. Isto porque o regulador tem até 14 de janeiro para tomar uma decisão. Vamos então olhar para este tema, gerar aqui alguma polémica, Diogo, mas quando olhamos para todo este processo da OPA da Brisa, vemos que desde o princípio os pequenos acionistas não foram salvaguardados da forma como deveriam ter sido numa OPA normal. De certa forma, a CMVM está agora a tentar impor algo que devia ter sido imposto desde o início, ou seja, quando sucedeu a OPA, e que foram atingidos mais de 90% do capital da empresa, devia ter sido automaticamente efetuado, portanto, uma saída basicamente do título e uma obrigação, uma oferta potestativa sobre o resto das ações da empresa. Não foi feito na altura por uma decisão da CMVM que indicou que os patamares não tinham sido atingidos, o que levou o título a perder num dia cerca de 20% do seu valor, mostrando bem que, de facto, era uma decisão que não estava a ser antecipada pelos mercados. Agora, de facto, tem de haver um tratamento equilibrado entre os acionistas, nomeadamente entre os acionistas que participaram na OPA, os acionistas atuais da empresa maioritários e os acionistas minoritários que não podem ser deixados órfãos com uma empresa que sai da cotação sem lhes ser dado uma compensação financeira e uma possibilidade de sair da empresa na altura onde ela deixa de ser uma empresa cotada em mercado regulamentado. Portanto, é normal que a CMVM tente impor esta... Está agora a tentar reparar o erro, mas deveria ter clarificado a questão imediatamente. Sim, basicamente o que não se percebeu muito bem, basicamente foi a decisão inicial de não considerar de facto que os patamares tinham sido atingidos e foi contestado inclusive em tribunal por acionistas, por grupos de acionistas.
francamente não tive acesso ao processo, portanto não sei francamente qual teria ou deveria ter sido a decisão correta da CMVM. O que sei é que, de facto, em qualquer mercado regulamentado, em qualquer país do mundo ocidental, uma empresa que sai de cotação deve ver os seus acionistas minoritários serem tratados de forma equilibrada, e nomeadamente através de um pagamento e da possibilidade de saírem se de facto houve pelo menos uma tomada de controle largamente maioritária por um acionista. Neste caso, toda a questão poderá ficar sobre digamos, a questão do preço, saber se o preço pago deverá ser o mesmo do que foi oferto no âmbito da OPA, ou se deverá ser diferente através de uma média de cotações, etc. Mas eu creio que o princípio mesmo de uma saída e de uma oferta feita pelo atual acionista maioritário aos restantes acionistas tem de ser mantida, porque de facto corresponde a uma normalidade de mercado, e o nosso país precisa de uma certa normalização das suas relações entre acionistas maioritários e minoritários, de forma a continuar a ser um país considerado, digamos, acolhedor para os investidores, e não deixar de ser uma praça ocidental, digamos, em termos de funcionamento. E, sobretudo, não ser hostil para os acionistas minoritários. É um bocado isso que está aqui em jogo nesta decisão da CMVM, mais do que a interpretação legal do Código dos Valores Mobiliários. Há também essa preocupação de dar um sinal relativamente à forma como os acionistas minoritários devem ser tratados. Sim, eu acho que a CMVM tem essa preocupação, e tem a preocupação com o regular funcionamento, obviamente, dos mercados. Toda a história da OPA, da Brisa, não deixa, enfim, teve vários episódios relativamente caricatos. Eu acho que ainda assim o mais espantoso deles foi quando o Conselho de Administração da Brisa, que é dominado por quem estava a fazer a OPA, acabou por produzir um relatório a dizer que o valor até era razoável, quando, enfim, havia vários estudos a indicar precisamente o contrário. E agora este braço de ferro entre CMVM e Tagus, enfim, parece um bocadinho aqui de valores que sejam materialmente relevantes, de facto já controlam a larga maioria do capital da empresa, e portanto uma solução que seja obviamente negociada e que agrade a todas as partes parece-me ser perfeitamente possível, e não consigo perceber bem o porquê é que estamos aqui a assistir a um extremar de posições entre regulador e regulado, digamos assim, neste caso. De qualquer forma, a CMVM até porque esta já foi uma boa operação para o oponente, não é? Já conseguiu fazer uma compra com o futuro dirá de alguma forma, não é? Porque, enfim, depende obviamente daquilo que for a evolução futura da economia nacional, e a Brisa está muito exposta efetivamente à economia portuguesa, mas os valores de OPA, que depois até, aliás, foi revisto, foi considerado de uma forma geral bastante baixo, e a aproveitar uma situação em que efetivamente o mercado de capitais português estava particularmente pressionado pelo pedido de ajuda externa e por todas as incertezas que hoje são um bocadinho mais claras do que eram na altura da operação. Agora, a CMVM tem efetivamente até o início do ano para ter uma decisão final sobre o tema. Aparentemente a Tagus dizia que já existia uma decisão final, mas essa decisão final não é conhecida, e a CMVM nega isso. Acho que não é do interesse de ninguém fazer aqui um braço de ferro por tão pequeno assunto, digamos assim, e portanto esperaria que de alguma forma se encontrasse aqui alguma solução que permitisse aos pequenos acionistas não passarem a uma sociedade de capital exclusivamente privada ou completamente fora de qualquer mercado regulamentado, que obviamente os coloca numa posição, enfim, invendável, não é? Ficam com uma posição que não é vendável, ou que apenas é vendável, aí sim ao preço que a Tagus entender dentro da sociedade. Dentro dessa sociedade. Acho que isso é de evitar, e se calhar esta operação, como dizia o Diogo, dá algumas lições sobre aquilo que deve ser o mercado de capitais português, e principalmente sobre a atratividade futura necessária do mercado de capitais português para a recuperação económica do país. Nuno, e há pouco o Diogo falou aqui na questão do preço. Obviamente, enquanto decorre todo este processo, tem havido aqui também alguma margem para especulação. Há, eventualmente, alguns fundos também querer entrar na Brisa, prevendo que o preço possa ser decretado ser o preço que foi oferecido na OPA, ou eventualmente um valor até acima disso, e isso, obviamente, pode ser também um bom negócio face aos valores a que a Brisa já esteve a cotar ao longo deste ano. Sim, não nos podemos esquecer, só para enquadrar aquilo que acabaste de dizer, que as ações da Brisa caíram imenso
depois do anúncio dos números da OPA, não é? Portanto, e sob a perspectiva da perda de qualidade de sociedade aberta, então as ações sofreram imenso porque as possibilidades de uma OPA potestativa caíram imenso. No entanto, eu acho que isto é um problema que tem duas dimensões. Tem aqui uma dimensão sob o ponto de vista legal, à luz do Código de Valores Mobiliários e das sociedades abertas, onde eventualmente eu creio que, eu não sou especialista, a posição da TAGOS possa ser defensável. Eventualmente aqui, de facto, os resultados da OPA foram mais de 90% da posição das ações do capital da Brisa e, portanto, estariam dispensados do lançamento de uma OPA potestativa. Mas a outra dimensão do problema é uma dimensão ao qual a CMVM tem que estar atenta, que é a da defesa dos interesses do mercado. E não há defesa dos interesses do mercado se os pequenos acionistas e os acionistas minoritários não forem defendidos. Claro que tudo isto eu faço aqui, sublinho as palavras do Diogo ao meu lado, que tem toda a razão. Provavelmente isto é um problema que podia ter sido evitado se a priori tivessem logo sido previstas todas as condições e tivessem logo sido defendidos os interesses dos pequenos acionistas. Mas eu creio que a CMVM neste momento está eventualmente a emendar um erro ou a tentar emendar uma situação que provavelmente não teve o zelo que devia ter tido há alguns meses atrás, mas eu espero, para o bem de todos, especialmente dos investidores e da sanidade do mercado de capitais português, que neste momento a defesa do mercado seja prioritária e que, portanto, os pequenos acionistas, mesmo sob o ponto de vista legal, não seja claro que tenham direito a uma determinada contrapartida, que essa contrapartida seja-lhes dada e seja o mais próximo possível, e de preferência que seja um valor igual àquilo que foi oferecido durante a OPA. Até porque, por uma questão de imagem, até como dizia o Diogo, seria conveniente para a TAGOS não sair de todo este processo com a imagem manchada, não é? Claro, e temos que perceber aqui neste caso que houve aqui um enredo de atropelos e de algumas confusões, quer do lado do ofertante, quer do lado, eventualmente, da CMVM, que não acautelou todas as possibilidades. Como o Diogo Serra Lopes há pouco disse, temos aqui uma situação em que o Conselho de Administração, que foi nomeado por uma das empresas, ou por uma entidade que é detentora do consórcio que fez a OPA, defendeu a OPA e defendeu os preços como preços razoáveis, quando esse mesmo Conselho de Administração tinha comprado ações próprias há um ano atrás a um valor muito superior. Portanto, quando uma empresa decide comprar ações próprias a um valor muito superior, está a dizer claramente, ou dar um sinal ao mercado, que as ações estão a um valor interessante. Portanto, se está a aceitar ou se está a dar um parecer para que os restantes acionistas aceitem um preço inferior das duas, ou não avaliou bem a empresa, o que é estranho, porque o Grupo Mel está na gestão da Brisa há anos, ou então há aqui um claro conflito de interesses. E portanto, o seu parecer de que os acionistas deviam aceitar aquele preço era um parecer parcial, claramente parcial. E, portanto, isto é mais um processo que não abona para a credibilidade do mercado de capitais português. Aliás, não é o único. Infelizmente, nos últimos 10 anos estamos recheados de situações destas. E, portanto, apesar de haver aqui um problema com duas dimensões... Mas porquê é que não se consegue fazer estas operações de forma, digamos, transparente e eficiente no mercado português? É porque é um mercado demasiado pequeno, com demasiadas interligações entre as empresas que estão presentes? A ideia é que, exatamente, demasiadas ligações, demasiados conflitos de interesse, um mercado onde os acionistas, normalmente, das empresas do PSI 20, normalmente estão associados por uma outra razão, onde os interesses minoritários, dos investidores minoritários, normalmente não são atendidos. Isso é bastante negativo para o desenvolvimento do mercado português. Eu acho que o principal problema de funcionamento dos mercados portugueses é precisamente na indefinição ou da má definição de um conjunto de normas, de regras e de códigos. Se virmos qual é que é o grau de interpretação que é dado a uns e a outros sobre o que é que deve ser a atuação de uma empresa e de acionistas dessas empresas no mercado e de uma CMVM que, por sua vez, tem de interpretar alguns regulamentos e algumas normas, digamos, à sua maneira, percebemos que, de facto, é muito difícil chegar
há uma leitura única do que é que deve ser feito e do direito em Portugal. Contrariamente ao que eventualmente pode acontecer noutros países onde as regras e as normas e as leis estão talvez um bocadinho mais claras e precisas, em Portugal, de facto, há um nível de interpretação que eu nunca vi na minha atividade profissional antes de chegar a Portugal, precisamente. E, de facto, neste caso concreto, temos um acionista maioritário que está, de certa forma, a dizer a uma autoridade da regulação: atenção, se você não for, basicamente, não alinhar com o meu ponto de vista, eu vou para tribunal para tentar impor a minha decisão e a minha visão da lei. O que para já parece-me ser um bocadinho ao contrário do que deveria ser a norma, que é basicamente o regulador, é que é a instituição que deve não só verificar que as leis são respeitadas, mas também impô-las e escrevê-las e eventualmente emendá-las de forma a elas serem mais claras, e não um acionista dizer basicamente qual é que é a lei que ele gosta de interpretar à sua maneira. Portanto, há de facto uma indefinição patente neste caso, e que vem prejudicar, de facto, a calma do mercado e a calma dos acionistas e dos investidores em relação ao mercado português. E vimos noutros muitos casos, no caso da PT, no caso de uma Simpor, etc., que, de facto, os conflitos possíveis entre acionistas em Portugal são sempre levados à pior das situações, porque o funcionamento da justiça, e da justiça, nomeadamente em matéria de empresas e direito de acionistas e de mercados capitais, é demasiadamente imprecisa e não permite, de facto, uma leitura única para todos. E o efeito está à vista então no mercado, e o mercado pode perder ainda mais essa calma com aquilo que se passa no resto da Europa. Mário Monti voltou a preocupar os investidores, depois de garantir que voltar à vida política está fora de questão. Berlusconi congratula-se e prepara a reentrada em cena. Depois das pressões de Silvio Berlusconi, Mário Monti comunicou a intenção de se demitir assim que o Parlamento aprovar a legislação orçamental. O primeiro-ministro tecnocrata foi nomeado em 2011 para devolver credibilidade às finanças italianas, fortemente penalizadas pelos governos do ex-primeiro-ministro Berlusconi. A posição de Monti na liderança do governo italiano tornou-se insustentável quando o maior partido do centro-esquerda, o Partido Democrático, elegeu Bersani, um ex-comunista veterano do sistema, como seu líder para as eleições de 2013. Uma vez que Berlusconi disse que poderia regressar à vida política se Bersani fosse seu adversário. Sem uma maioria parlamentar, Monti decidiu deixar o executivo e garante que descarta a possibilidade de regresso à vida política, agora que está mais livre. Algo que deixa os italianos preocupados sobre o seu futuro. Monti è l'unica persona che è in grado di stabilire un ordine economico che, anche se con sacrifici e tante altre problematiche connesse, però tutto sommato alla fine potrebbe riportarci sulla retta via. A Berlusconi sicuramente non è, tanto meno Bersani. Il peggio che ci poteva capitare. Questa è la mia convinzione. Crede che possa rivincere? No, solamente che fa male all'Italia. Vedete che noi accettiamo ancora certe cose. Vedete che c'è gente che continua a seguirlo, vedere che ancora qualcuno ci crede, che mi sembra allucinante che ancora qualcuno creda alle favole. As bolsas europeias caíram logo após o anúncio de Mário Monti, uma decisão que deve aumentar o risco em Itália e, por contágio, Espanha. E hoje os mercados reagiram de facto a estas notícias. Diogo, com isto Itália arrisca perder toda a credibilidade que Mário Monti tinha conseguido granjear para o país ao longo do último ano e que tinha estabilizado a situação de Itália em termos de mercado de dívida. Certo. Acho que ainda é cedo para chegar a uma conclusão dessas. De alguma forma, nas últimas semanas tem existido alguma complacência relativamente à situação de crise de dívida europeia e é natural que tenhamos, enfim, algum nível de stress que vá surgindo. Pode ser num país ou noutro, e neste caso foi a Itália, assim, o primeiro a dar algum sinal de que nem tudo é fácil, nem tudo é óbvio. Bom, as eleições italianas estavam marcadas e de alguma forma já era assumido que iríamos ter eleições no início do próximo ano. Estavam mais ou menos pensadas para abril.
enfim, esta declaração de Monti com a ideia de saída imediatamente após a aprovação do Orçamento de Estado leva às eleições italianas mais para perto do início do ano, portanto fevereiro, março, sendo que ainda temos o Berlusconi a surgir novamente. Hoje de manhã alguém me dizia que o Berlusconi parecia aqueles filmes como a Academia da Polícia, quer dizer que já vamos na Academia da Polícia 8 e cada um tem menos graça que o anterior e, portanto, de alguma forma Berlusconi acaba sempre por fazer parte desta equação. Sendo que, efetivamente, pelo menos o que as sondagens dizem, embora daqui até eleições ainda haja muito caminho a percorrer e Berlusconi não é propriamente, enfim, alguém muito previsível, o que dizem é que, efetivamente, ele não ganharia, o partido dele não ganharia, efetivamente, eleições, mesmo se Berlusconi fosse o candidato a primeiro-ministro. E, portanto, até poderia ser uma forma de resolvermos definitivamente o assunto, enfim, com uma derrota eleitoral que fosse expressiva neste caso, e se calhar isso até seria uma coisa positiva aqui no meio. Bom, a grande questão aqui, e Itália foi o primeiro país a ter o tal governo tecnocrata, não foi o primeiro, creio que Grécia ainda teve antes, durante uma transição, dos países não intervencionados foi o primeiro governo a ter primeiro país a ter um governo tecnocrata. A grande questão aqui prende-se com uma questão de legitimidade eleitoral para as reformas que estão a ser feitas e que, portanto, sempre foi assumido que precisávamos ter eleições em Itália exatamente para legitimar ou não o caminho que está a ser seguido. Hoje tivemos, inclusivamente, declarações do Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, a dizer que estava fora de questão sairmos deste caminho, enfim, não foi exatamente isto, mas alguma coisa deste género. O que é certo é que compete aos italianos escolherem efetivamente qual é o caminho que querem tomar e a Itália é uma peça profundamente e absolutamente chave no contexto da solução da crise europeia. Vamos ver que propostas é que estão em cima da mesa. Neste momento, o partido que está à frente das sondagens é um partido que está perfeitamente empenhado nas reformas que estão a ser feitas e que, portanto, já declararam, aliás, que tencionavam seguir o mesmo caminho que foi feito, com algumas diferenças que são sempre normais e, portanto, não me parece que a estabilidade italiana esteja posta em causa ou que o caminho que a Itália está a seguir esteja neste momento posto em causa. Mas é sempre importante que esse caminho seja efetivamente legitimado nas urnas e que qualquer solução governativa para a qual, aliás, Monti tem dito que, não sendo candidato numa situação de impasse, poderia voltar a desempenhar funções governativas. Enfim, caminho esse no qual Monti terá certamente algum tipo de palavra a dizer. E, portanto, criando aqui receios óbvios, porque é sempre uma questão de instabilidade, acho que isto não coloca em causa aquilo que tem sido este último caminho da União Europeia e o papel de Itália é exatamente nesse caminho. Mas, de facto, já havia uma previsibilidade daquilo que poderia ser o caminho de Itália ao longo dos próximos meses. Estas reformas que já estavam anunciadas, as emissões de dívidas estavam em níveis mais ou menos controlados, já se adivinhava até que a Itália pudesse ser um dos países a recorrer ao esquema junto do Banco Central Europeu. Agora, tudo isso foi posto em causa pelos mercados hoje. Os investidores hoje, quando acordaram, colocaram isso tudo em causa e arrastaram as ilhas italianas. Não, eu creio que é uma reação de alguma forma emocional. Como o Diogo disse, este cenário é um cenário que não estava completamente afastado. Quer dizer, estava afastado, de facto, o Sr. Monti não cumprir até março, até ao fim, o seu mandato. Mas a verdade é que isto apenas, a saída do Sr. Mário Monti, se confirmar após a aprovação do Orçamento de Estado para 2013, vai apenas, grosso modo, antecipar as eleições em cerca de 5 a 6 semanas. E, portanto, eleições essas que já estavam marcadas, já estavam previsíveis. O nível de reformas que a Itália tem que levar a cabo necessitam legitimidade democrática e, portanto, as eleições eram um caso absolutamente inultrapassável, ou seja, teriam que haver eleições. Agora, eu não sei se o mercado caiu tanto e teve esta reação emocional, não tanto pela demissão do Sr. Monti ou pelo regresso do Sr. Berlusconi. Fiquei um pouco confundido, porque, de facto, o Sr. Berlusconi dizer que vai voltar é regressarmos a um filme ao qual já não estávamos muito habituados. De qualquer das formas, as eleições e as sondagens dão ao partido do Sr. Berlusconi uma probabilidade quase ínfima de ganhar as eleições e, portanto, nessa perspectiva, eu creio que estamos mais salvaguardados. No entanto, eu creio que qualquer que seja o próximo governo italiano, e existe sempre a hipótese, como o Diogo disse,
do Sr. Monti voltar, eventualmente, a ser Primeiro-Ministro, não porque não se vai candidatar, mas porque, de facto, é uma pessoa que granjeia uma tal credibilidade junto da população italiana que, eventualmente, se não houver um consenso muito alargado ou tiver que haver uma coligação, como é normal no caso italiano, ter que haver, seja novamente convidado para liderar o governo. Ou seja, eu acho que isso não é um cenário que esteja fora de hipótese. Não podemos... hoje, a reação dos mercados, eu creio que é emocional, mesmo a dívida pública italiana subiu, as yields subiram para 4,8%, mais 30 basis points, sensivelmente, o que não é uma dimensão assim tão assinalável. Ou seja, choque. O efeito no mercado acionista foi muito maior. Não nos podemos esquecer que há 2 semanas as yields italianas a 10 anos estavam a 4,4%, que é o valor mais baixo dos últimos 10 anos. Portanto, eu não creio que estamos aqui ou estamos muito longe de ter aqui, ou estamos numa situação de abismo. Pelo contrário, de facto, é algo que não era agradável, mais um episódio deste processo de crise soberana e de crise dos países periféricos. Não é positivo, mas não creio que tenha aqui um impacto estrutural muito assinalável. Mas achas, Diogo, que há aqui a hipótese de termos também algum risco de contágio do resto de Itália para o resto da Europa, os investidores reavaliarem a sua noção do risco em torno desta crise? Como sempre, os investidores tentam antecipar qual poderá ser o próximo acontecimento e vêm ver por aproximação o que está a acontecer em Itália. Pode muito bem acontecer um dia em Espanha, em Portugal. Portanto, haver uma crise política ou uma incapacidade de um governo a impor reformas, porque, de facto, o consenso político deixa de existir no país. E isso deve-nos pôr a pensar, em Portugal, a nível do governo e a nível da oposição, sobre a melhor forma, de facto, de continuarmos sobre o caminho do regresso aos mercados, do regresso da nossa economia a não ser uma economia dirigida por uma troika, mas a ser uma economia autónoma e, portanto, continuarmos no caminho das reformas, de forma a pôr o país a funcionar sem perder tempo, de facto, em discussões estéreis e políticas apenas e não económicas. Portanto, o problema disto é, de facto, que quando se impõe a uma população um choque perpétuo durante muites anos, chega-se a um esvaziamento da vontade de mudança. Vimos isso com a Grécia, que de facto tem vindo a ter tempos muito perturbados em termos políticos e em termos económicos, o que leva o país, de facto, a uma situação de ingovernabilidade, basicamente. Ainda não é o caso de Itália, país que não está sobre a alçada da Troika. Também não é o caso em Espanha ou em Portugal, mas temos de ter cuidado. São sinais de alerta que os investidores não deixam de olhar, não é? Os investidores estão preocupados, de facto, sobre o que é que pode acontecer daqui a 5 ou 10 anos, que é os prazos médios, digamos, de vencimento das suas obrigações, nomeadamente. Portanto, é normal que tenham essa visão de médio e longo prazo sobre os acontecimentos políticos e económicos que acontecem num país. No caso português, por enquanto, estamos no bom caminho. A dívida portuguesa não mexeu muito hoje. As taxas a 10 anos estão a cerca de 7,5%. Portanto, estamos a caminhar progressivamente e os analistas continuam de acreditar que no final de 2013 o país possa vir a financiar-se, pelo menos parcialmente, junto do mercado, e creio que temos que fazer todos os esforços para continuar nesse sentido, porque é a única maneira, de facto, de deixarmos de ser um país assistido e passarmos a ser um país que decide por si próprio do caminho que vai seguir para a próxima década, basicamente. E tentar evitar o cenário da Grécia, e sobre a Grécia falaremos a seguir a uma curta pausa neste Bull&Bear. Até já.